Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar seguimento ao nosso estudo de mediação e arbitragem. Estamos na nossa 10ª aula, fizemos a nossa avaliação na aula passada, primeira avaliação. Vamos dar seguimento. Na aula anterior, nós falamos sobre algumas técnicas, o início das técnicas de abordagem em um conflito de interesses, que deve ser utilizada pelo mediador, conciliador, ou mesmo pela arbitragem. São técnicas que fazem com que o diálogo seja mais fluente, o próprio intermediador ele possa conseguir compreender o problema, compreender o imbróglio que está ali à frente dele, e assim ele possa, de certa forma, conseguir levar as partes em litígio a uma solução. Caindo tudo aqui. Só um minuto aí. Vai ser complicado. Certo. E aí nós fizemos algumas conversas sobre comportamento psicoativo, e também algumas espécies de conflitos. Paramos aí neste último slide falando desses conflitos, essas espécies de conflito de valores, conflitos de informação, conflitos de interesses. Paramos aí falando dessas espécies de conflito de informação. A gente pode ter informações truncadas, conotações negativas, devemos evitar isso daí, Temos também conflitos estruturais, geralmente ocasionados por diferenças econômicas entre as partes, e o conflito de interesse, que normalmente tem aí a questão da reivindicação de algum bem de interesse entre as partes. Só esses conflitos são basicamente os conflitos que vão surgir no âmbito da conciliação, da mediação, ou mesmo da arbitragem. Vai ocorrer alguns desses conflitos aí. E a pessoa, o advogado que vai atuar nessa área, ele tem que já estar bem habilitado, bem conhecedor dessas espécies de conflitos, para que ele possa também colaborar na solução. Aí o advogado ele não está ali para, vamos dizer assim, para estritamente ganhar a causa. Então, numa conciliação, numa mediação, numa arbitragem, ele está para resolver o problema, para auxiliar as partes a resolverem o problema que ali está. Certo? Então, se a gente partir dessa origem, nós conhecemos o tipo de conflito que está à nossa frente, e nós empreender técnicas para solucionar esse problema, geralmente empregando aí uma comunicação despolarizada, uma comunicação construtiva, baseada em princípios, nós vamos ter uma facilidade maior de solucionar esse conflito. Certo? Lógico, como falei para vocês na aula passada, que toda técnica se inicia com o mediador, o intermediador, utilizando-se de linguagem construtiva. O intermediador jamais ele pode utilizar mensagem ou linguagem negativa. Sempre deve ser de forma construtiva. Esse uso da linguagem construtiva é até interessante para que ele possa se familiarizar com o conflito e descobrir lá o problema, o objetivo, descobrir a trama, que nós já estudamos também, para que ele possa, assim, chegar ao denominador comum ou possa conduzir as partes à solução daquele conflito, se for o caso da mediação. Até citei para vocês o Vasconcelos, ele diz que o indivíduo ele não pode deixar de se comunicar. Não há como o indivíduo deixar de se comunicar. Uma inação ou uma inatividade do indivíduo é uma espécie de comunicação, certo? Ou seja, o silêncio da pessoa, na verdade, é a verbalização de algo. Isso, então, não tem como a pessoa não se comunicar. Como o Vasconcelos diz, o silêncio é uma comunicação também. Tem aquele ditado que diz que quem cala se consente, Na verdade, o ato de estar em silêncio traduz aí muita comunicação. E o intermediador deve saber reconhecer esse silêncio como um meio de comunicação. Às vezes a pessoa é tímida, nós vamos já falar, ele vai usar de alguma técnica para fazer com que aquela pessoa tímida na comunicação se comunique, certo? E vai ter também
a ocorrência daquelas pessoas altamente loquazes, que não param de falar. E ele também vai ter a técnica para sensibilizar essa pessoa loquaz a ouvir, né, a outra parte e assim formalizar o diálogo. Tá? Vasconcelos ele dá até um exemplo de uma mulher no bar, sentada de costa, né, os frequentadores, ela automaticamente está dando uma linguagem, está dando uma mensagem, está comunicando, ela não quer se falar, não quer falar com ninguém, certo? Então, compreendam sempre isso, né, que o silêncio, muitas vezes, ele traduz aí uma mensagem, ainda que silenciosa, mas está traduzindo muita mensagem, certo? Então, nós paramos aí nesse slide, vamos continuar nesse slide que já está aí na tela para vocês, né, que é falando sobre os preceitos da comunicação construtiva. Né? Essa comunicação construtiva, como eu falei para vocês, é importante para que você possa deixar as partes, vamos dizer assim, favoráveis a um acordo, favorável a uma transação. Quando você se utiliza de comunicação construtiva, você está despolarizando a situação, você está colocando as partes numa situação em que elas possam ter liberdade para pensar, para raciocinar, e possam também ter liberdade até de mudar a sua opinião. Às vezes a parte chega completamente armada numa reunião de intermediação, né? E, a depender da comunicação construtiva que você utiliza, ela pode se sentir, vamos dizer assim, livre e afeita até mudar a sua posição, e isso fazer com que você consiga um acordo muito mais rápido, certo? Então, essa linguagem da construção, da comunicação construtiva, ela passa por alguns itens, alguns itens básicos, né, alguns requisitos, e que nós colocamos aí na tela para vocês. Eu creio que esse slide nós não vimos na aula passada. É isso. Então, a conotação positiva é a primeira fase, vamos dizer assim, o primeiro preceito da comunicação construtiva. O que é conotação? Conotativos é você utilizar singularmente, vamos dizer assim, figurativamente, alguma coisa a favor daquele teu argumento. Como coloquei no slide para vocês, é você se utilizar de expressões positivas. Né? O ato, ele sempre tem que ter o início de frase dele, principalmente os inícios de frase, os inícios de fala dele, tem que ser sempre expressão positiva. Coloquei exemplos aí no slide, tipo, vai em frente, eu compreendo sim, olha, você está no caminho certo, você é capaz, olha, é interessante a sua maneira de compreender o problema. Né? Isso você disse, o que você me disse, me põe a pensar da seguinte maneira, ou seja, isso são argumentos, né, de sentido figurado que vão sugerir apoio à expressão daquela pessoa, ainda que você não apoie, ainda que você esteja não apoiando, você não vai concordar com a pessoa. Mas quando não concordando com o posicionamento da pessoa, você começa a se manifestar dessa forma, a pessoa ela se desarma, ela passa a te ouvir e passa a ter interesse em compreender aquilo que você vai discordar dela. Tá certo? Às vezes você utiliza o sentido figurado para que você possa sugerir à pessoa que ela está errada, mas nunca dizer que ela está errada. Tá certo? Essa conotação positiva, na argumentação da comunicação construtiva, ela tem um poder desconflitual. Se você empregar conotativos que sugerem um caminho para a parte chegar, às vezes, sem ela perceber, ela própria encontra a solução. Certo? Por isso que, às vezes, a pessoa diz assim, usa lá no depoimento dela, utiliza no argumento dela, vamos dizer assim, uma impressão, ela dá a impressão de que ela não vai abrir mão daquele raciocínio dela, tá certo? Isso é normal, a pessoa expõe seu raciocínio como se ele fosse o único verdadeiro, e a pessoa dá a impressão de que ela não vai mudar esse raciocínio. Se o árbitro começa, se o mediador, se o conciliador começa dizendo assim, olha, você tem que mudar o teu argumento, você tem que pensar diferente, isso vai trazer uma ira para a pessoa, não traz assim uma liberdade para ela raciocinar. Não, ela vai fixar mais ainda naquele entendimento dela e vai pensar que você, intermediador, está do lado da outra parte. Mas quando você ouve ela, não vai concordar com ela, mas começa dizendo assim, olha, é interessante a sua maneira de compreender o problema. A pessoa se desarma na hora. Estou compreendendo? Isso é conotação positiva. Você não vai concordar com ela, você vai conduzir de outra forma,
o entendimento dela. Mas você começa a dizer, porque as primeiras palavras é que faz com que o raciocínio da pessoa pare, se desarme ou se arme mais ainda. Então, essa técnica vocês têm que adquirir até mesmo com o exercício da advocacia. Não só em questão a mediação e a arbitragem, mas para o próprio exercício da advocacia, para o próprio exercício da magistratura, se vocês fizerem concurso para magistrado, para o próprio exercício também vamos dizer assim, da promotor público, né, da procuradoria, se você fizer um concurso para promotor público, tá certo? Porque são técnicas que fazem com que os conflitos eles sejam desarmados logo de início, tá certo? Quando a pessoa te põe um raciocínio, ainda que você não concorde, mas você começa a se manifestar assim, olha, eu compreendo perfeitamente o que você disse. Ela já vai trazer uma empatia para você, e não uma antipatia, tá certo? Olha, você está no caminho certo, eu compreendo, você está no caminho certo. Porém, aí você vai tentar conduzir ela ao raciocínio que você pretende para chegar a uma solução. Diga. Tem alguns alunos que estão pedindo para entrar na sala. Não, está sendo automático, não precisa eu autorizar. A pessoa... Já mandar mensagem aqui que não está conseguindo entrar. Não, mas quem é a pessoa? Diz aí, se a gente vai mudar. Lauridete. Lauridete, ela tem sempre algum probleminha, né? Mas, não, aqui está automático. A pessoa tentou entrar na sala, eu coloquei um programa que ele autoriza automaticamente, sem precisar eu autorizar. Então, que nem vocês vão autorizar. Tá, eu vou avisar aqui de novo. Ver com ela lá, para ela tentar novamente. Na hora que ela tentar aqui, eu vou clicar. Às vezes nem dá tempo eu clicar para autorizar. Tá certo? É automático. Mas diga para ela tentar novamente. Ok. Outra coisa, se você tiver um grupo da sala, eu peço que vocês coloquem um grupo para todos entrarem hoje na sala. Nós vamos fazer aqui, vamos começar aqui uma discussão, um debate sobre um case, entendeu? Que eu vou passar para vocês no finalzinho da aula, e nós vamos debater aqui em sala de aula, e vale ponto esses debates, tá? Então as pessoas estão aí dormindo ainda, né? Estão com um outro compromisso aí que pode adiar, pedir para entrar na sala de aula, porque esses debates que a gente faz, esses cases que a gente faz em loco, né, aqui ao vivo, eles valem pontos também, né? Um ponto aí para avaliação, certo? Então, se vocês tiverem um grupo da turma, avise a turma aí para hoje fazer um esforço de entrar na sala e participar da aula, tá bom? A gente vai levar a aula aí até um estágio, quando estiver próximo de acabar, a gente vai começar esse case aí. Na verdade, vocês vão fazer esse case escrito em casa, mas o debate dele vai ser hoje, a discussão sobre ele nós vamos já fazer hoje, tá bom? O pessoal deixar de miguelagem. Estou vendo aqui no chat aqui, deixar de miguelagem. Não, professor, eu não tenho internet, mas está no Facebook. Eu estou aqui com o Facebook, Instagram aberto aqui de vocês. Tudinho, estou vendo aqui todo mundo online aqui, no Instagram e no Facebook. E aí não pode entrar online na aula, porque não tem internet. Miguelagem. Eu não sou besta. Eu estou vendo aqui, ó, todo mundo online aqui no Instagram, no Facebook. Não adianta tirar, não, que eu já vi. Certo? Então, entre na aula aí para achar aula, certo? Vamos lá. Muito bem, como eu estava falando para vocês, essa forma de argumentar, ou de contra-argumentar, expressa empatia, né? expressa apreço pelo intermediador. Ele fica propenso às partes a se deixarem guiar por ele na solução do conflito. Então, quando o mediador, o intermediador, ele tem essa empatia, ele consegue passar essa empatia nas suas expressões, né? Ele consegue fazer com que as pessoas que estão ali permitam com que ele seja o guia na solução daquele problema. As pessoas criam ali uma certeza de que ele vai resolver aquele problema. Tá? Isso, pessoal, tem a ver muito também com a expressão corporal. Vocês imaginam só, vocês estão olhando minha face aqui, né? Tá, estou aqui na tela para vocês. Imagina só vocês, um intermediador, que as partes sentam à frente dele e ele nem olha para as partes, ele fica assim, digitando. Ele nem olha para as partes. Pessoal, esse intermediador dificilmente vai conseguir solucionar esse problema. Então, tem toda a expressão corporal, tem o aperto de mão. Hoje nós estamos com alguma restrição para aperto de mão, mas pode ser utilizado até para descontrair o ambiente. Ó, pessoal, vou apertar a mão de vocês, mas tem álcool em gel aqui, vocês podem passar o álcool em gel depois e tal, já descontrai o ambiente ali. Então, o intermediador ele tem que ter essa empatia, não só nas suas palavras, mas fisicamente também. Né? Ele tem que
colocar as pessoas a acreditar no serviço dele, acreditar que ele vai ser a pessoa certa para resolver aquele problema. Tá certo? É lógico que essas expressões que eu coloquei para vocês nos slides não são as únicas, né, que vocês vão utilizar, não. Isso aqui é apenas um norte. Tá certo? Ele pode se utilizar de demais outras expressões, né, para conduzir a conversa sem ele se tornar assim, aquele chato, impositivo. Ele tem aquela pessoa chata, né, que até o jeito dele falar é chato, né? É uma forma impositiva. Olha, vocês têm que chegar a uma solução, né? Vocês têm que encontrar um caminho. Caramba, esse cara não vai conseguir resolver nada, certo? Então, ele deve utilizar de várias expressões, não só essa que eu coloquei para vocês, aquelas expressões porém, todavia, olha, é interessante a sua maneira de compreender o problema, todavia, né, ó, essa expressão todavia, porém, mas você não acha, e são expressões também que levam à empatia, né, e que levam a pessoa a raciocinar sobre aquilo que ela falou, sobre aquilo que o intermediador está falando, de forma a chegar ao ponto dela mudar a sua concepção, tá certo? Então, toda vez que o intermediador ele cria essa empatia, as partes criam essa empatia pelo intermediador, eles passam a ver outras formas, passam a focar outras formas de resolver aquele problema e de focar na solução do problema e não de focar no problema em si. Certo? Beleza, então isso é a conotação positiva. Depois a escuta ativa. Essa escuta ativa, pessoal, que está aí no slide para vocês também é de suma importância em qualquer reunião de intermediação, qualquer reunião de mediação ou de arbitragem. Às vezes alguém pode estar pensando, professor, eu não quero ser intermediador, a aula parece que é voltada para quem quer ser intermediador, quem quer trabalhar em solução. Não, o advogado, pessoal, hoje, por excelência, ele é o intermediador, ele é o mediador. Vocês sabiam que nós conseguimos resolver diversos problemas sem ir para a justiça? Ó, chegou lá no escritório para mim uma vez uma senhora reclamando de um advogado, né? Reclamando que o advogado tinha roubado ela, que o advogado tinha recebido dinheiro, não tinha passado para ela, tal, não sei o que, fez lá um escarcéu. E queria entrar com uma ação contra o advogado. Eu falei, a senhora não quer deixar eu tentar resolver esse problema? Não, mas de que forma? Vamos fazer, eu vou lhe ouvir aqui, a senhora vai dizer tudo que a senhora tem para me dizer. Depois eu vou ouvir o advogado, vou ouvir tudo que ele tem para dizer. E aí, depois nós vamos sentar nós três juntos. E aí a gente resolve o problema. Doutor, o senhor acha que resolve, então o senhor tenta, porque eu já tentei de todas as formas, não consegui, ele já me disse que não recebeu nada, eu tenho aqui o recibo que ele recebeu e tal. Resultado, aí eu ouvi ela, depois eu ouvi o advogado, liguei para ele como colega, conversamos, ele foi lá no escritório, nós conversamos, ouvi ele, e depois nós sentamos os três. E chegamos a um denominador comum, tá certo? Chegamos a um resultado, sem sequer ingressar com uma ação judicial. Aí alguém pergunta assim, mas tu ganhou alguma coisa? Lógico que eu ganhei, eu cobrei 10%. Deu para fazer intermediação. 2 reuniões, eu consegui resolver todo o problema. A certa ainda ganhei 10% daquele valor. Foi bom ou não foi bom? Será que era melhor entrar com uma ação judicial contra um colega? Ainda que não fosse um colega, ele fosse um médico, sei lá, um engenheiro, não fosse um colega de profissão. Mas será que valeria a pena eu passar 3, 4 anos no processo, né? Para às vezes ganhar 10% também lá no final? Então, é isso que a gente está tentando colocar para vocês, quando o MEC, né, instituiu essa cadeira na grade curricular do curso de Direito, não é na intenção de formar mediadores, conciliadores, para isso tem os cursos específicos, né? Mas é de chamar atenção para que o advogado também faça a sua parte na mediação de conflitos, né, a gente consiga diminuir essa quantidade de conflitos que o mundo tem, tudo bem? Então, escuta ativa, tá? Pessoal, não tem como resolver um conflito, seja ele qual for, se você não escutar ambas as partes. Tá? Não tem como você solucionar um conflito se você não escutar. Você tem que escutar. Tá? Na verdade, muitos problemas se resolvem apenas escutando a outra parte. Quando você escuta a parte, você às vezes consegue resolver o problema. Sermão, conselhos, entre aspas, às vezes é bem pior do que o silêncio de uma escuta. Eu digo isso como pai, eu digo isso como marido, né? Eu digo isso também como advogado já de bom tempo, certo?
Às vezes, em audiência, o advogado ele vai para a audiência normal, sem ser de mediação de conciliação. O advogado vai para a audiência de discussão e julgamento, por exemplo. Ele vai todo armado de perguntas. Isso é natural. Quando a gente vai para uma audiência de conciliação ou de discussão e julgamento, a gente já formula todas as possíveis perguntas ali, né? Escreve ou já deixa na mente, que é para a gente ferrar com a outra parte. Isso é natural na advocacia. A gente tem que fazer isso mesmo. Você tem que se preparar. Porém, já teve situações, eu digo isso por experiência própria, já teve situações que eu cheguei na audiência e eu percebi que a parte estava mentindo tanto que o meu silêncio seria mais fácil para eu provar que ela estava mentindo do que eu fazer pergunta para ela. E a parte foi. O juiz percebeu e foi dando corda, por fim ela mesmo se contradisse em vários pontos. Está entendendo? Então a gente tem que ter essa percepção que às vezes o silêncio é a melhor forma de você solucionar o problema. É isso, é a melhor forma de você solucionar o problema. Tá certo? Isso aconteceu agora recentíssimo, numa audiência, agora depois da pandemia, na primeira audiência presencial que eu fiz, depois da pandemia, certo? É uma reintegração de posse, né? E a testemunha, ela mentindo desvailadamente. Ela disse primeiro que o terreno lá era muito terreno que era vazio, que tinha acúmulos de marginais, por isso que eles invadiram o terreno, e lá tinha tido mortes, e não sei o quê. E depois ele disse que o bairro era o bairro mais calmo de São Luís, que lá nunca tinha tido uma morte, né? E que mesmo tendo vários terrenos baldios ali em volta, ou seja, ele se contradisse todinho. Entendeu? Aí quando ele começou a dizer, eu não fiz pergunta nenhuma mais, ele estava respondendo as minhas perguntas sem eu precisar fazer. E o juiz olhava para mim, olhava para ele, olhava para o advogado dele, né? Da outra parte. E aí todo mundo percebeu, né, que ele estava ali se contradizendo. Então, essa percepção que nós temos que ter, que às vezes uma interrupção, um conselho, um sermão, uma observação, às vezes é pior do que você ouvir em silêncio. Isso é escutativa, é você saber escutar, tá certo? E o intermediador, ele deve compreender que a parte ela não foi ali para a reunião para ser aconselhada. Mediação, arbitragem, conciliação não é para dar conselho para ninguém. É para resolver o problema que surgiu ali entre aquelas pessoas. Então, a parte não foi ali para a busca de um conselheiro, né? Vocês sabem que conselho, como diz o ditado, se fosse bom, era pago, né? Não era de graça. É isso. Então, a parte não foi ali para ser aconselhada. Olha, você está errado, você tem que fazer assim, assim, assim. Isso é conselho. Isso aí traz a ira para a pessoa, traz ali uma antipatia pelo intermediador. Na verdade, as partes vão ali para serem ouvidas. Por quê? Porque elas já não conseguem mais ser ouvidas entre elas. Toda vez que chegar o conflito na mediação, na conciliação, na arbitragem, as partes elas já não têm mais diálogo. Elas já não conseguem mais ser ouvidas. Então, em primeiro lugar, ela está ali para ser ouvida. Ela quer ser ouvida. E isso aí, o intermediador, ele tem que ter essa consciência, tá certo? E saber ouvir. Durante o processo de escuta, como já até falamos, o intermediador ele pode se usar de diversas técnicas também, para saber se a pessoa que ele está escutando está mentindo, está criando, está fantasiando situações, ou se ela está sendo honesta. É lógico, pessoal, que vocês não vão dizer isso para a pessoa, você está mentindo. Olha, isso não é verdade, você está criando, isso aí é técnica do intermediador. Ele tem que desenvolver para ele já saber a que nível ele vai levar aquela intermediação, tá certo? Então, isso daí também você adquire na prática, mas tem técnica para isso, para saber se a pessoa está mentindo ou não? Tem. Eu li um livro há poucos anos, que ele falava exatamente sobre isso, um livro de psicologia forense, né? E ele tinha uma técnica que eu até fiz lá em casa com a minha esposa, fiz com meus filhos, né? Fiz com amigos, e realmente ela tem um certo fundamento de verdade. É uma verdade universal? Ninguém escapa? Não, não é uma verdade universal. Há pessoas que conseguem, né? Pessoas, um nato, ele consegue te enganar perfeitamente, não vai cair numa técnica dessa, mas na maioria dos casos, sempre há um acerto na percepção do intermediador experiente. Como é que seria essa técnica? É uma técnica até utilizada por investigadores policiais, né, em delegacia. Lógico que a tua função de intermediador, de advogado, não é de julgar, não é de investigar, ou de descobrir quem está mentindo ali, não. Mas é de você compreender o conflito e, a partir dessa compreensão, saber conduzir aquela situação.
Tá? Mas essa técnica é uma observação percussiente do interlocutor, daquilo que você está ouvindo, daquilo que está falando, tá? É o seguinte, quando a pessoa está fantasiando, o nosso cérebro, pessoal, ele é dividido, né? Vocês sabem que o nosso cérebro, ele tem a parte relacionada às nossas memórias, aquilo que ocorreu, e que nós temos de memória, de lembrança, e tem a parte que é destinada às fantasias, à nossa imaginação, aquilo que nós criamos, tá certo? Nosso cérebro é dividido, tá certo? E nesse estudo, desse livro que eu li, o cientista, ele verificou que a parte pendente de uma pessoa fantasiar, ou seja, onde está gravadas as nossas fantasias, é o lado esquerdo. O lado direito é reservado às nossas memórias, aquilo que nós vivemos, certo? Então, quando a pessoa está falando, você pode até fazer alguma pergunta para ela, ou mesmo ela falando, ou respondendo uma pergunta tua, a tendência da pessoa, se ela está fantasiando, está criando na hora aquela situação, é de ela olhar para cima e para a esquerda. Você já viu que uma pessoa, quando vai lembrar de alguma coisa, isso é natural do ser humano, ela olha para cima? Quando você quer lembrar de alguma coisa, ele olha para cima assim, se ela olhar para o lado esquerdo, ela está tentando buscar uma fantasia, porque é o lado esquerdo do cérebro que criam as fantasias, as ilusões, os sonhos, tá certo? A pessoa sempre olha para a esquerda. Se ela vai buscar uma memória, naturalmente ela olha para cima também, mas para o lado direito, porque ela está buscando uma memória no lado direito do cérebro, algo que realmente aconteceu, tá certo? Então, essa técnica é baseada aí no lado do cérebro que estão armazenadas essas emoções, os fatos que realmente aconteceram. Então, são diversas situações, né, que pode acontecer, que você, ouvindo a pessoa, olhando para ela, você consegue descobrir se ela está fantasiando, se ela está mentindo, ou se ela está criando uma situação, ou se ela está realmente falando a verdade. Certo? Como falei, às vezes nas técnicas investigativas, a polícia olha, observa isso daí também. Certo? Quer ver outra técnica bem simples também? Essa aí é básica, né? Muito comum. A pessoa, quando não está falando a verdade, né, ela se contradiz com o seu corpo, ou com o seu olhar, né? Mais com o corpo. Por exemplo, a pessoa, não sei se vocês já ouviram isso acontecer, mas a pessoa, ela diz assim, não, é verdade, doutor, estou falando a verdade. Ela está falando com a boca que é verdade, mas com o corpo dela está dizendo que não. Isso é normal, isso aí acontece tanto, é que a gente não se habitua a ter essas percepções. Ou então, quando a pessoa diz assim, negativo, doutor, isso não aconteceu de jeito nenhum. Só pode ter certeza que eu não estou mentindo aqui. Isso não aconteceu. Ela está dizendo que não aconteceu, mas está afirmando que aconteceu com o seu corpo. Porque o seu cérebro está dissociado daquilo que ela fala. Certo? É verdade, doutor, é verdade, completamente verdade. Olha, isso aqui não tem erro, é verdade pura. Certo? Ou seja, a mente está falando uma coisa e a boca está falando outra. Tá certo? Volto a dizer para vocês, isso não é para ser utilizado pelo intermediador, isso é para ser utilizado pelo delegado, pelo investigador. Isso não é para ser utilizado pelo intermediador para dizer para aquela pessoa que ela está errada, que ela está mentindo. Não, é para você ter noção de como você vai se basear naquele conflito. Jamais você pode deixar a parte perceber que você percebeu que ela está mentindo. Usa daquelas outras técnicas, né, que nós já falamos, a pior essa de conotação positiva. Olha, eu compreendo perfeitamente o que você está falando. Porém, todavia, e aí você conduz ela, né? Por lá, você percebeu que ela está mentindo. Tá certo? Então, cuidado para você não utilizar daqueles memes de internet de WhatsApp, né? Meme de internet de WhatsApp tem aquelas fotozinhas assim, a pessoa assim, ó. Eu sei quando a pessoa está mentindo, né? Eu já conheço a verdade e sei que a pessoa está mentindo. Você não pode usar essa expressão corporal enquanto a pessoa estiver mentindo, né? Ele pode estar aqui, que nem aquelas expressões daquele cachorrinho, né? Que fica no WhatsApp, né? Quando eu sei a verdade e a pessoa continua mentindo, aí o cachorrinho está assim. Então, você não pode fazer uma expressão corporal dessa. Você tem que dar atenção à pessoa. Sério? É mesmo? Estou entendendo, estou compreendendo. Mas você sabe que a pessoa está mentindo. E aí, depois que a pessoa termina de falar, né, se ela mesma não se contradizer e ela mesma perceber que ela está mentindo, aí você conduz com a técnica
né, da conotação positiva, eu compreendo perfeitamente, eu até acho interessante o modo como você expôs o problema. Porém, todavia, aí você começa a colocar o teu argumento positivo, né, a tua linguagem construtiva, para que ela possa, assim, quem sabe, mudar aquele pensamento dele. Certo? Compreenderam, pessoal? Isso aí eu não deixei escrito, mas fica aí, né, para que vocês possam pensar sobre isso, possam raciocinar. Tá certo? Como coloquei aqui no slide, aconselhamento é tipo de domínio, de superioridade. Quem vai aconselhar, ele já tem aquela ideia de superioridade, né, de domínio. Tá? Isso aí não é interessante para a intermediação, para a mediação, conciliação, arbitragem, porque cria antipatia entre as partes. Então, vamos aqui para o próximo slide, se o computador está doido. Coloquei aqui na tela para vocês. Né? São os preceitos da comunicação construtiva. Perguntar e não julgar é um outro preceito também da conotação positiva, tá? E da conotação construtiva também. Existe um conselho antigo, né? Escute mais, fale menos. O primeiro passo é sempre escutar, tá certo? Como nós já acabamos de falar, essa escuta ativa, nós temos que escutar. O segundo, jamais é aconselhar. Você não pode estar aconselhando as pessoas ali. Como falei para vocês, esse conselho, muitas das vezes, ele dá a impressão de superioridade, né, de domínio, de que a pessoa está errada, tá certo? E você, que é o conselheiro, é sempre o certo. É o que passa na cabeça da pessoa. O que esse cara acha que é? Ele não viveu comigo. Né? Se é uma audiência ali, uma reunião de divórcio ou de guarda de filho, o que esse cara acha que ele é para estar dando conselho para nós? Ele não viveu com a gente. Isso traz antipatia. Tá? Isso atrapalha a comunicação e dificulta aí a solução do processo, a solução do problema lá. Então, o segundo passo aí, depois de você escutar, é muitas vezes você perguntar. E essa pergunta, ela não pode ser uma pergunta com julgamento. Você não pode julgar as suas perguntas, tá? É a pergunta livre, aquela pergunta direcionada, sim, mas é uma pergunta contextualizada com o problema. Isso é técnica essencial, pessoal, para você resolver qualquer conflito familiar entre os filhos adolescentes que não estão ouvindo mais os pais e também no processo de mediação, certo? É técnica salutar. Quando você ouviu a pessoa, você já tem um ponto com ela, você conseguiu ouvir ela conseguiu falar o que ela queria e você ouvir. Isso você já ganha um ponto enorme com aquela pessoa. E depois que você ouve, você faz algumas perguntas sem julgamento, tá? Não é perguntar qualquer coisa, é perguntar direcionado, é perguntar apropriadamente, ou seja, sem ofender, né? Com contextualização com o problema. Tá? Esse tipo de pergunta contextualizada, ao invés de causar aquela antipatia, aquela ira da pessoa, né, do mediano, ela complementa o processo de escuta e também o processo de reconhecimento, certo? É por meio dessas perguntas direcionadas, contextualizadas, que o intermediador, ele até ajuda o mediano a narrar melhor. Às vezes a pessoa não tem uma coordenação básica do seu raciocínio, ela começa a falar várias coisas desconexas, mas você vai fazendo perguntas contextualizadas e ela vai conseguindo contextualizar todo o seu raciocínio. Então, às vezes, você consegue fazer com que a pessoa exponha o seu raciocínio fazendo aquelas perguntas direcionadas, tá certo? Geralmente, pessoal, uma resposta a uma pergunta dessa que o intermediador faz, ela cria no mediano, ou suscita nele, ou estimula nele, a criação de sub-argumentos, ou de alternativas, para que ele possa responder aquela tua pergunta. Ou, e na hora que ele cria sub-argumentos, alternativas, ele mesmo passa a verificar que tem outras soluções para o problema, a não ser aquela que estava enraizada na sua cabeça. Certo? Então, isso é de suma importância para o intermediador. É saber perguntar depois de escutar. Você escutou, aí você vai fazer perguntas contextualizadas. E nessas perguntas contextualizadas, você vai forçar a outra parte, sem ela perceber, a ela criar alternativas, a criar sub-argumentos, além daquele que ela te colocou ali como um argumento verdadeiro, único, capaz de resolver o problema. Ela vai verificar que tem outras soluções. Gente, isso daí faz com que, às vezes, a pessoa se quebre e ela possa já dizer, compreendi,
Realmente, às vezes acontece isso. Tá certo? Por exemplo, eu coloquei no slide para vocês, né? Por exemplo, seria uma espécie de pergunta contextualizada. Imagina aí uma situação de uma briga de um casal, a mulher não querendo deixar o filho nem um dia para o marido. E às vezes vocês podem perguntar assim, professor, mas isso acontece 90% das vezes. A mulher não quer deixar o marido olhar a criança nem pelo raio, certo? Isso é normal chegar para a gente, e eu procuro quebrar isso desde a primeira reunião que eu faço com a pessoa que me procura para atuar no divórcio desse. Atuar numa separação dessa, tá certo? Eu já digo, olha, vou ser bem sincero com você. Ele é pai, ele tem que ver a criança. Nem juiz, nem promotor vai acatar o que você está pensando. Então, já começo, desde aí, a quebrar essa ideia dela. Mas, por exemplo, chegou à tua frente uma situação dessa, como você poderia utilizar de uma pergunta direcionada, uma pergunta esclarecedora e uma pergunta sem julgamento? Nessa situação, ficaria assim como exemplo que eu coloquei para você no slide. Você concorda? Olha só, eu não estou dizendo para ela que ela está errada. Eu não estou dizendo para ela que o argumento dela está errado. Eu estou colocando para ela tomar uma decisão. Você concorda? Ou eu poderia começar assim: eu compreendi perfeitamente. Todavia, você concorda que haveria a possibilidade de deixar a criança com ele durante a semana para que você possa terminar o teu curso que você começou? Olha só, eu estou dando para ela outras alternativas, subargumentos para aquele que ela me disse: doutor, eu não aceito que ele veja a criança. Nem que eu deixe de estudar, nem que eu deixe de ir para a festa, mas eu não aceito que ele fique com a criança. Esse foi o argumento da pessoa. Tá certo? E aí eu termino de ouvir e digo assim: mas você concorda que haveria essa possibilidade? Que haveria a possibilidade, estou dizendo que é para ela aceitar, que haveria uma possibilidade de deixar a criança com ele durante a semana para que você possa terminar o seu curso? Ela vai ter que procurar um subargumento, ela vai ter que procurar uma alternativa. Poderia até ser, doutor, mas aí, opa, eu já quebrei ela. Tá certo? Eu já consegui demover ela daquele argumento impositivo que ela trouxe aqui para frente. Estão conseguindo compreender? Exatamente isso. Tá certo? Então, essas perguntas sem julgamento, eu não posso dizer jamais, eu coloquei aqui no slide, evitar sempre perguntas abstratas, descontextualizadas, com pré-julgamentos, imaginários, tipo assim, frases que ensinam perguntas, tipo assim, olha, esse teu argumento está egoísta. Você está sendo egoísta. Olha, você não está olhando do outro lado. Olha, você está errado. Então, você não pode pensar assim. Isso aí você acabou com a conciliação. Se você inicia o teu argumento dessa forma, você praticamente acabou, que aquela pessoa vai criar uma antipatia com você. Se você disser que ela está errada no seu argumento, e essa for a primeira impressão que ela tiver, acabou. Você pode trocar de conciliador, porque você não consegue mais resolver nada. Né? Então, evitar sempre isso, né? Fazer essas perguntas abstratas. Não, mas você tem que ver que ele também tem direito. Isso aí traz antipatia. Você tem que ver, isso é impositivo. Tá? Quando eu digo assim, você concorda que haveria a possibilidade, eu não estou dizendo para ela que ela deve fazer, mas é uma possibilidade. E ela vai parar para pensar nessa possibilidade. E isso eu abro caminho para outros argumentos, para subargumentos. Eu abro caminho para alternativas. Tudo bem, doutor, poderia até ser, mas ele vai ter que prometer isso, isso, isso. Pronto. Aí você já chega com outra parte, você consegue prometer isso. Né? Seria fácil para você concordar com isso. A outra parte, doutor, assim, se for assim, a gente consegue, né? Porque eu já até disse para ela, a outra parte falou, não, eu até disse para ela que eu faria isso. Estão compreendendo? Então, isso são preceitos de comunicação construtiva que você consegue fazer com que a pessoa, através de suas perguntas sem julgamentos, né, você consegue fazer perguntas circulares. A propósito, nós temos perguntas fechadas, nós temos perguntas abertas. Perguntas fechadas, dentro desse contexto que nós estamos falando, perguntas fechadas são aquelas perguntas que você quer um sim ou não. São perguntas fechadas. Eu, tecnicamente, não aconselho muito perguntas fechadas, tá certo? Porque a pergunta fechada vai ser um sim ou um não. É mais fácil você fazer uma pergunta aberta,
o que a pessoa, contextualizada, com que a pessoa possa raciocinar e ela possa ali refletir, né, e abrir aí um leque aí para uma busca de uma alternativa, tá? Mas posso utilizar também de perguntas fechadas? Pode. Você concorda? Sim ou não? Sim. É mais difícil, mas é uma espécie de pergunta também, tá? Não é uma pergunta com julgamento. Mas, assim, você está errada, tá certo? Você está errada, concorda que você está errada? Aí é uma pergunta impositiva que não vai chegar a uma solução. Mas você concordaria, né, com essa solução? Aí é uma pergunta fechada, que vai ter um sim ou não, tá certo? Mas tem também uma possibilidade de solução também, tá? O que é essencial é que o intermediador, pessoal, ele faça perguntas chamadas circulares. Você sabe quando você vai contornando um problema até chegar onde você quer? Você vai ali aplicando aquele migué até chegar onde você quer. Tem aluno que é assim, né? Tem aluno que é assim. Tem aluno que diz assim, professor, tá tudo bem? Aí eu respondo, tá tudo bem, aluno, maravilha. Ô, professor, é legal ser você, né? Eu digo assim, legal ser eu? Por que legal ser eu? Porque o senhor não vai ter problema com cardiologista, o senhor não vai ter problema com infarto. Mas por quê? Porque o senhor nem coração tem, caramba. Uma prova dessa, puta merda, né? Isso eu olhei no WhatsApp, viu, gente? Então, a pessoa vai conduzindo, né, até onde ela quer chegar. Isso são perguntas circulares. Você não vai direto no ponto. Pam! Você faz perguntas circulares. Você vai circulando aquele problema, raciocinando sobre ele e vai conduzindo a parte a chegar até onde você quer. Fica muito mais fácil você conseguir uma solução se você faz as perguntas circulares, tá certo? Ou seja, você vai envolvendo a parte, a pessoa com outras perguntas, de forma que ela vai raciocinando sobre o que ela própria falou, né? E ela vai acabar entendendo voluntariamente que ela deve mudar de opinião. Né? É uma técnica que eu uso com a minha mulher. Às vezes, hoje em dia não, né? Porque nós temos 21 anos de casado, então a gente já está numa espécie de parceria que o meu pensamento é o dela é o meu, a gente já pensa igual. Às vezes, quando a gente começa a imaginar uma coisa, ela está imaginando a mesma coisa. Mas no início foi muito difícil, como todo início de casamento. Né? Então, o que eu aplicava de técnica? Eu deixava ela falar. Quando ela terminar de falar, mesmo não concordando, sabendo que ela estava perfeitamente errada, eu dizia, você tem razão, vamos fazer do teu jeito. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que você quer que nós façamos? Aí ela começava a dizer e tal, e ela via que não tinha razão. Não, quer saber? Como é que tu disse que ia fazer mesmo? Aí eu pegava e fazia do jeito que era para fazer. Então, isso é uma técnica. São técnicas que você vai conduzindo a parte a perceber que é isso voluntariamente, que ela deve mudar de opinião. Certo? Como coloquei no slide, evitar perguntas abstratas que não tem nada a ver com a situação, é fruto de mera imaginação ou de pré-julgamento. Isso você só vai fazer, isso é uma técnica também, pessoal. Você só vai fazer uma pergunta que não tem nada a ver quando a parte estiver sem controle. Se a parte estiver sem controle e você vê que não vai conseguir controlar a sua emoção ali, aí cabe você fazer uma pergunta descontextualizada. Porque isso muda no cérebro da pessoa. Isso é técnica também de investigação, técnica que a gente aprende em prática forense, tá certo? Por exemplo, isso a gente pode utilizar também na nossa família. Por exemplo, a pessoa está gritando, está completamente descontrolada. Você vê que ela perdeu o controle e ela está falando para você que ela não aceita, por exemplo, compartilhar a guarda do filho. Isso ela está falando em altas vozes, gritando sem controle. Quando ela termina de falar, você pergunta assim, me diga uma coisa, você gosta de comer melancia? A pessoa vai parar assim, ela na hora, ela se esfria. Pode ter certeza disso, pessoal, isso é natural. Na hora ela se esfria, a mente dela dá um bug. O que esse cara está falando? É doido? Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Ela vai imaginar isso, ela vai sem entender o que você perguntou. Entendeu? Isso é uma técnica também, mas só se a pessoa estiver fora do controle absurdo. E aí você pode, não, eu te perguntei se você gosta de melancia, porque a melancia é uma fruta, você tira tudo aquele problema dali, tá certo? E aí você inventa qualquer coisa ali. Mas você conseguiu acalmar aquela pessoa. Na hora, ela vai se acalmar. Entendeu? A não ser que seja uma pessoa completamente que tem algum problema mental, né? Que ela vai ficar doida. Mas isso é natural. Você consegue quebrar a pessoa rapidamente, né? Com uma pergunta totalmente descontextualizada. Mas só nessas situações. Se a parte está ali
Às vezes exaltado, às vezes com raiva, passando uma ira naquela coisa. Mas tem um controle, você percebe que ela está controlada? Não adianta você fazer uma pergunta abstrata, uma pergunta fruto de uma imaginação, que ela vai dizer, você está até brincando comigo, você está achando que eu sou menino, que eu sou mulher, porque ela está com controle. Essa técnica de você fazer pergunta que não tem nada a ver só funciona quando a pessoa não está no seu controle. Se ela estiver no seu controle, ela vai achar que você está brincando com a cara dela, certo? Então tem que ter bastante cuidado com isso, certo? Isso eu vi uma vez acontecer numa negociação de um refém, entendeu? Na época que eu era militar, né? O sequestrador lá estava completamente descontrolado e o intermediador, quando ele disse que ele ia matar, que ele ia fazer, que isso, aquilo, que ele queria a imprensa, que ele queria tal, o intermediador fez uma pergunta totalmente desconexa para ele. E na hora que ele fez a pergunta, o cara parou para imaginar o que ele, até a arma que ele estava na cabeça da vítima, ele esqueceu que ele estava com a arma na cabeça da vítima. Ficou tão desnorteado que ele esqueceu. Tá certo? E foi aí que conseguiu dominar. Tá certo? Então, são técnicas que a gente utiliza também nessas situações. Mas tem que conhecer, saber exatamente, né, ter essa prática, para saber se realmente a pessoa está fora de controle ou não está no controle. Certo? Eu coloquei até algumas frases, né, que servem para dar início a uma pergunta circular. Né? E vocês podem pensar, mas como assim uma pergunta circular? Tá certo? Frases que iniciam perguntas contextualizadas ou circulares. Esse tipo de frase vocês vão utilizar para iniciar uma pergunta contextualizada, uma pergunta circular. Qual o motivo? Qual o motivo que te levou a isso? Tá? Como foi que aconteceu? Tá certo? Você acha que isso são perguntas circulares? Você vai conduzindo a pessoa à pergunta central que você quer. Você concorda? Foi a primeira vez que isso aconteceu? Como você costuma reagir quando aconteceu isso daí que você falou? Tal? Como era antes do problema? Tudo bem, eu compreendi perfeitamente. Mas como é que era antes do problema? Haveria outra maneira de a gente solucionar esse problema? Haveria outra maneira de a gente chegar a um resultado? Ou seja, são inícios de frases circulares, tá? Contextualizadas. Tá certo? Então, essa técnica vocês têm que dominar ela. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam da gente trazer exemplo pessoal para cá, né? Alguma vez para me chamar a atenção. Mas às vezes eu não consigo me dissociar, porque às vezes os exemplos que acontecem comigo, eu passando, vocês conseguem visualizar um problema. Um exemplo de pergunta, de início de frase, de pergunta contextualizada. Chegou do lado do meu escritório, uma pessoa amiga minha, casada há 50 anos. Chegou lá para eu fazer o divórcio dele. 50 anos de casado. Né? Eu percebi que ele estava completamente transtornado. Ouvi ele, falou, eu preciso divorciar, não quero mais conviver com a fulana, minha amiga também. Tá? Eu preciso divorciar dela, e falou um monte de coisa. Depois que eu ouvi ele, eu falei assim, rapaz, faz o seguinte, me conta para mim, como é que tu conheceu a fulana? Como é que foi? Vocês estão casados há 50 anos, como é que vocês se conheceram? Aí ele parou e foi contar como ele se conheceu. Olha aqui, como foi que você se conheceu? Lembra que eu coloquei esse início de frase aqui no slide para vocês? Conta para mim como é que você conheceu ela, como é que vocês se conheceram? Vocês acreditam que ele foi contar a história deles, como é que eles se conheceram, e ele relembrando o início do namoro dele, quando ele terminou de me contar, eu disse para ele assim, isso foi antes do problema de vocês hoje, não é isso? E com tudo isso que tu me contou, tu tem certeza que tu quer divorciar dela, por esse probleminha que você me contou? Ele parou e falou assim, Marcelo, cara, não, rapaz, meu Deus, eu ia divorciar da minha mulher. Não, cara, não, essa mulher é da minha vida. Não quero divorciar, mas, rapaz, eu estou até com vergonha de ti. Rapaz, olha, eu com 50 anos de casado, ou seja, estão compreendendo? A pessoa, só em você ter feito, eu só fiz uma pergunta para ela, como foi que vocês se conheceram? Tá certo? E ele relembrou a história do grande amor da vida dele, ele percebeu que ele estava fazendo a maior burrada da vida dele. Tá certo? Então, esses tipos de perguntas contextualizadas, circulares, na verdade, eu já tinha mais umas 10 perguntas circulares para fazer para ele, para ver se ele conseguia se conscientizar. Tá certo? Porém, não precisou, só uma foi suficiente para que ele compreendesse que ele estaria fazendo uma grande besteira. Tá certo? E acabou que está casado até hoje, já tem uns 2 anos, né? Está casado até hoje. Certo? Então, esses inícios de frases também são apenas modelos, né? São as únicas, vocês podem, na técnica de vocês, ir
criando, né? E criar outras, por exemplo, qual foi a reação das pessoas envolvidas quando vocês tiveram esse problema, qual o efeito dessa conduta sobre a relação de vocês, né? Às vezes a pessoa comenta lá o problema, né? Você consegue lá ter a trama, né? Ouvindo a parte, você consegue o problema e a trama, você consegue compreender. Qual foi a reação das pessoas? Qual foi a tua reação quando descobriu isso? Tá? E aí você consegue, muitas vezes, né, chegar a esse denominador e fazer com que a pessoa possa entender. Põe a audiência virtual, me liga após as vendas. Certo? Perguntas, pessoal? Eu estou falando sozinho aqui. Tem perguntas? Não, professor, nenhuma pergunta não. Não, professor, tranquilo. O Otávio perguntou assim, a técnica de rapport? Sim, movimento dos olhos e linguagem corporal. É essa técnica mesmo, viu, Otávio? É uma técnica que você está aqui no chat. Eu prefiro que vocês façam a pergunta virtual, porque eu estou aqui no Flores, né? Estou na sala de aula, então eu não consigo ouvir vocês e ver o slide ao mesmo tempo. Eu estou em audiência virtual, me liga a partir das vezes. Certo? Então, eu não consigo olhar. Mas vocês podem fazer a pergunta pelo áudio mesmo, tá? Eu estou ouvindo vocês. Professor. Gigante Flexos, a arte de ler mentes. Eu li esse livro, a arte de ler mentes, certo? E este conteúdo que eu passei para vocês, realmente, deixa eu olhar para o lado esquerdo, lado direito, certo? Está nesse livro Arte de ler mentes. Inclusive, eu tenho ele em PDF. Se vocês quiserem, eu posso até depois colocar como um TDEzinho para vocês dar uma lida nessa parte, que fica muito mais esclarecedor. Tá certo? Tem até fotos, né, demonstrando. Exatamente. Então, eu leio bastante desses livros. Eu tenho comigo, acho na faixa de uns 200 livros em PDF, nesse sentido. Entendeu? Eu gosto muito, lógico que eu não li todos ainda, mas eu leio assim que eu tenho tempinho. Ao invés de assistir esses programas depreciativos, né, que vocês gostam de perder tempo assistindo até altas horas, vocês não, né? Muitas pessoas gostam, eu prefiro ler um livro desse. Certo? Depois eu vou colocar alguns deles aí no Ava, para que vocês possam acessar pelo link. Quem sabe alguém possa aí também gostar de ler. Mas é um livro muito bom, esse livro de arte de ler. Tá certo? Mais perguntas? Eu tenho. O professor seria contrário a pessoa que está ali intermediando a conversa, facilitando a conversa entre as partes, utilizar da lei e dizer que uma das partes está certa e a outra está errada, né? Isso dificulta, talvez, não sei. Isso é tipo de argumento negativo ou destrutivo, tá certo? Se tua intenção é reconduzir o diálogo, principalmente numa mediação, se a intenção do mediador é reconstruir o diálogo, jamais ele vai dizer, olha, pela lei tu está errado. Isso ele pode até chegar a demonstrar, mas não dessa forma. Ele diz, olha, você está errada porque a lei diz diferente. Ele ali está certo, ele está te cumprindo a lei. Você criou antipatia. Mas se você expõe a situação com perguntas construtivas, com conotações positivas, com a escutativa, lá na frente você pode, assim, inclusive, agora que nós chegamos a essa compreensão, eu posso dizer para vocês que esse nosso entendimento está de acordo com a lei. Aí você lê o artigo da lei, olha, a lei diz assim, ó, mas você já preparou a situação para isso, certo? Porque se você diz, não, meu amigo, olha, a pessoa vai dizer assim, meu amigo, se eu quisesse procurar o judiciário, se eu quisesse procurar a lei, eu tinha ido lá para o judiciário, eu tinha vindo aqui, certo? Então pode surgir essa antipatia. O cara quer aplicar a lei, então eu vou para a justiça. Então nós vamos para a justiça mesmo. Se a lei diz isso, nós vamos para a justiça. Aí eu quero ver. Então você criou aquela antipatia e criou um bloqueio na pessoa a fazer ali um acordo, a fazer ali uma tentativa de solução. Tá certo? Tem que ter bastante cuidado. O próximo, o discurso recíproco, né? O direito de discurso recíproco. Isso aqui também é essencial numa intermediação. Tá? Esse direito ao discurso recíproco, o intermediador ele deve compreender e ele deve deixar isso claro às partes, desde o início. Depois que eu terminar essa parte, pessoal, eu vou fazer para vocês um roteiro de uma audiência de
intermediação. Eu digo intermediação, porque pode ser mediação, arbitragem, conciliação, tá? Eu vou colocar um roteiro. Como é que acontece uma audiência de intermediação? Porque nós vamos assistir uma presencial, né? Então, eu quero já preparar vocês para isso antes. Como é que acontece, né? O que eu passei nas aulas teóricas, eu passei para vocês o passo a passo de uma audiência, mas eu não passei para vocês a parte prática, de como o intermediador deve se portar. Certo? Eu vou passar isso para vocês. Então, esse discurso recíproco, o intermediador deve deixar de, desde o início, claro, as partes, e deve obter a concordância delas, desde o início, né, sobre as regras, primeiro, de não interferência de um na fala do outro, que cada pessoa possa expor seu ponto de vista independente, ou seja, cada um tem a hora de falar e tem a hora de ouvir. Tá? Então, antes de começar, o intermediador ele chama as partes, lógico, isso de uma forma bem simpática, diz, olha, eu queria estabelecer com vocês aqui, queria saber se vocês concordam comigo. Olha só, queria saber se vocês concordam comigo. Você não está dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aqui se resolve desse jeito. Isso aí é negativo. Mas, olha, eu queria saber se eu posso contar com a colaboração de vocês no seguinte sentido. Nós vamos estabelecer aqui. Quando um estiver falando, o outro somente ouve. Eu também vou ouvir. Quando o outro falar, aí o outro ouve. Eu vou dar um espaço para você falar, vou dar espaço para você. Você vai ter a tua oportunidade de falar tudo que você quer. Depois você vai ter a oportunidade de falar tudo que você quer. Aí depois eu vou falar também. Vamos estabelecer desse jeito? Vocês concordam comigo? Ah, concordamos. Tá certo? Então, isso é o discurso recíproco. Cada um tem que ter o seu horário de falar, cada um tem o seu horário de ouvir. E o intermediador ele tem que conseguir equilibrar essa posição, porque aí fica mais fácil para todos entenderem o problema e chegar a uma solução. Tá certo? Quando um estiver falando que o outro interromper, aí você, olha o que nós combinamos. Aí a pessoa vai, né, nós combinamos, não precisa, epa, cala a boca, nós combinamos aqui que você vai ficar ouvindo. Então, olha o que nós combinamos sorrindo, tá certo? A pessoa já lembra, não, eu tenho que ouvir. Ah, mas ele está mentindo. Deixa ele falar, depois você fala, depois você tem a réplica, depois você tem a tréplica, né? E aí o intermediador vai conseguindo colocar as falas nos seus devidos lugares. Porque se você não consegue controlar esse equilíbrio, um vai falar, o outro vai contradizer, um vai dizer que tu está mentindo, que o outro está mentindo, que ele está errado, que isso, que aquilo e tal, e você não consegue chegar a nenhum denominador comum. Tá certo? Então, esse discurso recíproco, esse direito ao discurso recíproco, é você estabelecer nessa intermediação uma comunicação em que as partes possam falar e serem ouvidas, ou seja, falar na hora certa e ouvir completamente. Aí eu coloquei no slide também, né, que muitas vezes, né, o intermediador percebe que uma das partes é tímida, ela não consegue falar, ela não consegue se manifestar, ela não tem aquela aptidão para a linguagem, tá certo? Isso é normal, pessoas tímidas não conseguem se raciocinar. E o que é pior, existem pessoas chamadas brevilíneas e pessoas chamadas longilíneas. Pessoas brevilíneas é aquelas que, quando acontece uma situação de choque, ela não tem atitude nenhuma, ela fica calada, não consegue dizer nada. E depois que ela sai daquela situação, é que ela começa a matutar, ela podia ter dito isso, eu podia ter dito aquilo, aí que ela começa a vir para ela as soluções, tá certo? Já a pessoa é o contrário, a breve linha é aquela que se explode na hora. Acontece, ela explode pau e vem 1000 coisas na cabeça dela, ela já diz logo na hora e tal, explode. A longilínea é aquela que não consegue dizer nada, ela se cala e não consegue raciocinar sobre nada, somente depois que vai o raciocínio começar a florar do que ela podia ter feito, do que ela podia ter dito, do que ela podia ter se manifestado, tá certo? Então, existem as duas pessoas que você tem que perceber, se é uma breve linha, uma longe linha, tá? Não tem aquelas pessoas que têm uma resposta na ponta da língua? Pois é, essas são as breves linhas, você falou, ela já tem duas coisas para dizer, tá certo? Então, essas pessoas você tem que conhecer também, porque você pode verificar que a pessoa está com dificuldade em se manifestar, tá certo? E essa pessoa com essa dificuldade de se manifestar, o intermediador, ele tem que saber conduzir ela a fazer o seu discurso. E ele vai fazer como, pessoal? Pelo que nós já falamos, qual seria a técnica a utilizar para que você consiga fazer a pessoa tímida, a pessoa introvertida se manifestar? Pelo que nós já falamos na aula de hoje, qual seria a técnica? Ver se vocês estão aí. Perguntas circulares e contextualizadas.
Exatamente, corretíssimo. Você vai fazer através de uma pergunta circular, contextualizada. A pessoa não consegue falar, é tímida, mas na hora que você faz uma pergunta contextualizada, você faz ela te responder. E na tua resposta, ela começa a falar. Ela vai ter que falar. Ela vai começar a se manifestar. Entendeu? Então, muito bem, é exatamente isso, através dessa comunicação circular. Não uma comunicação manipulatória, você não pode manipular ela a dizer o que você quer, tá certo? Aí é o advogado que geralmente faz isso em audiência de São Julgamento. Mas é perguntas circulares, contextualizadas, para que ela possa, por si só, expor o seu ponto de vista, tá certo? Mesmo sendo uma pessoa tímida, certo? Mesmo sendo uma pessoa introvertida. Ok? E da mesma forma, o intermediador tem que ter a sensibilidade para fazer com que aquele falador, né, que é o eloquaz, aquele que é altamente eloquaz, que não para de falar, de ele compreender a importância de valorizar o diálogo. Que o diálogo não é só um monólogo, né, não é só ele falando. O diálogo é ambos ouvindo. Lógico que você não vai dizer isso para ele, ó, meu amigo, você tem que parar de falar, porque diálogo é dois falando, não é só um. Não, você vai ter que conduzir ele a sensibilizar, a ser sensibilizado, a perceber isso. Olha, muito importante o que você está falando aqui. Agora, tão importante quanto você está falando, eu acredito que é a tua posição. Aí vira para outra parte. Não é isso? É como você está falando, aí deixa a pessoa também se manifestar. Aquela pessoa vai perceber que o que ela disse é importante, mas que ela tem que ouvir também. Tá certo? Então, isso é o direito ao discurso recíproco. Compreenderam? Tranquilo até aí? Vou passar o slide. Então, outro slide é o uso da linguagem eu. Né? O uso da linguagem eu também é uma técnica bacana. Certo? Essa técnica do uso da linguagem eu se dá muito para o intermediador. Mas ele pode sugerir que as partes também façam isso. E ele pode sugerir isso, sabe quando? No início da audiência, quando ele vai estabelecer as regrinhas lá. Vocês concordam que nós precisamos estabelecer uma regrinha aqui, de que quando um falar, o outro ouve, depois o outro vai ter a oportunidade de falar? Vocês concordam comigo? Certo? Então, nesse momento, ele já pode também colocar a técnica da linguagem eu. E dizer assim, olha, vocês concordam também que é interessante para nós que não hajam acusações, mas toda vez que eu for falar me referindo a outra pessoa, eu utilizo a primeira pessoa, ou seja, eu utilizo a expressão eu, e aí ele pode adquirir essa concordância das partes já no início. E quando, no decorrer do discurso, que a parte voltar para acusar a outra, ele faz aquela lembrança, olha o que nós combinamos, né? Para que a parte possa se voltar a utilizar o conectivo eu, ou seja, a primeira pessoa. Então, esse uso da linguagem eu quer dizer que toda vez que o mediador for fazer uma observação sobre o comportamento de uma das partes, sobre alguma situação, ou ele for fazer alguma citação da fala de algum deles, ele deve sempre usar a primeira pessoa. Por exemplo, em minha opinião, olha, eu acho, em minha opinião, ele coloca a primeira pessoa, ele coloca ele, não coloca a parte. Ele não julga a parte, porque senão ele vai estar julgando. Olha, você disse, o cara já está julgando. Não, eu não disse isso, a pessoa até disse, mas a intenção, a primeira impressão que vem nela é dizer, não, eu não disse, mesmo que ela tenha dito. E aí vai gerar uma discussão, um novo conflito. Não, você disse, eu não disse, eu quis dizer foi isso. Então, isso aí é conotação negativa. Então, nunca diga, não, você disse. Mas você coloca na primeira pessoa. Em minha opinião, né, isso poderia ser dito da seguinte forma. Está compreendendo, pessoal, como é que é? Eu acho que poderia ser da seguinte maneira. Ele coloca ele. Que aí você tira da parte aquela impressão de que foi ela quem acusou, foi ela que disse, foi ela quem julgou, foi ela. Você tira essa impressão, você desarma ela nesse sentido. Então, esse uso da linguagem eu também é importante. Eu coloquei no slide para vocês. Evitar sempre. Você não deveria ter dito isso. Você disse errado. O que você disse não é certo.
Você não deve dizer isso. Você arrebenta com a comunicação ali, tá? Então, se você, numa linguagem, numa discussão de um conflito, você coloca essas expressões, você arrebenta com a tentativa da solução do litígio, tá? Eu tenho para mim, pessoal, que quando terminar esse curso, muita gente vai estar aí muito melhor resolvendo conflito familiar, entre namorado, entre marido e mulher, do que como intermediação. Né? Porque eu estou falando para vocês aqui, eu estou lembrando de algumas coisas que acontecem nesse campo. Tá certo? Então, quando você utiliza a linguagem eu, olha, eu compreendi. Eu acho que é importante também nós ver esse outro lado. Olha, eu acho que você não está julgando a pessoa pelo que ela diz, mas você está se colocando, né, naquele lugar, no lugar daquele outro lá, e está possibilitando com que ela veja uma outra alternativa, uma outra solução, tá certo? Essa forma de comunicação, de não utilizar a expressão eu, mas de você julgar a pessoa pelo que ela disse, sempre vai ter aquela expressão, não coloque palavras na minha boca, mesmo que a pessoa tenha dito, ela vai interromper para dizer isso, tá? Isso cria uma irritabilidade no diálogo, certo? Então, é de super importância, né? Que você coloque sempre essa expressão, utilize essa linguagem eu penso que isso poderia ser feito da seguinte forma, eu penso que a gente poderia chegar a uma solução dessa forma, eu acho que nós poderíamos tomar um caminho assim, tá certo? Isso faz com que a pessoa não se sinta invadida por aquilo que ela falou, invadida ou julgada por você ou por aquelas expressões que ela utilizou na sua linguagem, certo? Toda vez que a pessoa adota a linguagem ela dá uma transformação, vamos dizer assim, no comportamento do seu interlocutor. Ela consegue transformar o comportamento dela. Porque ela vai entender que aquilo ali é um posicionamento teu, não é o posicionamento dela. Certo? E aí fica muito mais fácil para que não haja ofensas, para que não haja mais criação de conflitos dentro de um próprio conflito. Certo? E como disse a vocês, o mediador ele deve incentivar as pessoas a também utilizar a linguagem tá certo? A falar na primeira pessoa, tá certo? Como falei com vocês, lá no início da fase de mediação, de conciliação, quando os ânimos ainda não estão exaltados, é muito interessante que vocês esclareçam isso para as partes, para que elas possam já ter essa noção. E evitar as acusações. Não, mas tu disse. Não, tu falou. Tu fez. Evitar isso, porque isso não gera solução de conflito. Certo? Compreenderam? Então, vamos à frente. Próximo. Reconhecimento da situação do outro. Em outras palavras, pessoal, se colocar no lugar do outro. Tá? Quando eu coloquei isso no slide aí, na verdade, eu estou querendo utilizar essa expressão. Reconhecer a situação do outro é você se colocar no lugar daquele outro. Certo? As perguntas do intermediador, né, as colocações dele, os argumentos, devem ser sempre voltados para a circularidade do problema. Como já falei para vocês. Suas perguntas, suas colocações, suas manifestações, sempre circulando o problema, né, a tentativa de induzir a parte a despolarizar aquele seu entendimento e procurar alternativas ou subargumentos para chegar a uma solução. Tá? Por quê, pessoal? Porque é normal que o ser humano, quando ele está no conflito, ele vira um animal. Ele só quer fazer valer o ponto de vista dele. Sabe aqueles animais acuados? Um animal acuado, a única intenção dele é se defender, e, se possível, atacar e atacar, né, para sair da situação. Essa é a posição do ser humano quando ele está no conflito, tá? Então, é de bom ouvir que o intermediador ele possa sensibilizar a parte a compreender a situação do outro, tá certo? E aí, eu coloquei no slide para vocês um exemplo, né? A mãe que não quer de forma alguma deixar o filho passar um dia sequer com o pai. O intermediador ele deve conduzir ela a se colocar na situação do pai, tá certo? Ou seja, nós já até tratamos desse assunto assim, né? Desse assunto, mas como é que você poderia fazer com que ela se colocasse na situação do pai? Fazer ela perceber que se a situação fosse invertida, e fosse o pai que não quisesse que ela ficasse com o filho, como é que ela se sentiria? É isso? Então, como ela ficaria se fosse ela ficar sem o filho? Se fosse ela a não ver o filho em momento algum? Como ela se sentiria? Então, quando você consegue colocar uma parte na situação do outro, isso vice-versa,
quando você consegue fazer com que o outro perceba que se ele estivesse na situação do outro lado, ele estaria numa situação muito ruim, você às vezes consegue amainar aí, né, as situações, amainar aí as agressões, tá certo? E aí conduzir a parte ao diálogo novamente, certo? E conduzir a parte a uma solução. Lógico, você não deve fazer isso de supetão. Por exemplo, a parte terminou de falar, você assim, tudo bem, eu ouvi o que você falou, mas como é que você se sentiria se estivesse no lugar dele? Isso não traz empatia, isso traz antipatia, tá? Você deve ir através de perguntas circulares. Por exemplo, tipo assim, o filho sem um pai, será que ele é feliz? Tipo assim, será que um filho como um pai, um filho criado sem um pai, um filho que não pode ver o pai, coloca a situação nesse sentido. Será que esse filho vai ser feliz? Como é que ficaria a situação do filho, né, de não poder ver o pai? Não é questão do pai não ver o filho, mas é o filho não ver o pai, tá certo? Então você começa a fazer perguntas circulares. Você acha que um pai criado sem um filho, né, é interessante para esse filho? Traz felicidade para ele? Começa a fazer perguntas circulares para você começar a colocar a pessoa num outro polo, tá certo? No outro lado da situação, certo? E ela verificar finalmente que, na verdade, ali o interesse dela é que o pai não veja o filho, mas tem outra situação. O filho não vê o pai é um outro lado que pode fazer com que seja prejudicial, certo? Ou colocar ela na situação do pai, se fosse o contrário, se fosse, né, ela não ver o filho, será que ela ficaria feliz? Será que haveria uma, né? Lógico que, como disse, não de supetão, mas conduzindo isso através de perguntas circulares. Uma técnica que eu já vi em uma audiência de mediação, porém, não vou dizer para vocês que é totalmente eficaz, mas pode ser, a depender da situação, se as partes não estão em controle, pode ser uma solução. É você fazer um exercício disso. É fazer um exercício. Se você percebe que aquelas partes têm essa possibilidade, você fala, gente, vamos fazer um exercício aqui? Você não é mais você, você agora é você, e você agora não é mais você é você. Inverter os polos. Inverte, faz esse exercício. De repente, se as partes estão ainda numa possibilidade de diálogo, vai ser eficaz pra caraca, tá? Porque você vai superar os estereótipos que ele já tem formalizado. Olha, você agora é ela e ela agora é você. Então, o teu argumento agora é o dela e dela. Se põe no lugar dela agora, o que você diria se você estivesse no lugar dela? Essa é a terapia, utilizada por psicólogo, né? Exatamente. Então, a gente utiliza também isso de psicologia, né? Então, aí às vezes você consegue fazer. Lógico, se as partes estiverem os ânimos sobreexaltados, você não vai conseguir fazer isso. É isso. Vai depender muito da situação que você está ali diante de você, né? Vai depender muito do que as partes estão sendo conduzidas nessa reunião. Certo? Se você percebe que é possível, é um exercício fantástico. Lembra daquele filme? Você pode começar assim. Você já assistiu aquele filme... quando o pessoal troca de alma, e troca de personalidade, a mulher passa a ser o homem, o homem passa a ser a mulher, até do... Se eu fosse você, com Tony Ramos. Se eu fosse você, rapaz, vocês gostam de filme, né? É bacana. Eu também gosto. Se eu fosse você já assistiu aquele filme Se Eu Fosse Você? Que as pessoas trocam de corpo, né? Já assisti, não assisti, tal. Vamos fazer um exercício aqui parecido? Você agora vai ser você e você vai ser você. Acabaram de trocar aqui de corpo, trocar aqui de alma, certo? E aí consegue colocar uma parte no lugar do outro, certo? E se você consegue isso, possivelmente você tem um quebrantamento daquelas posições antagônicas e firmes. Não, eu não mudo. Tá? A minha posição é essa e eu não consigo superar esse estereótipo, certo? E aí você vai conseguir superar esses estereótipos e vai conseguir também resolver aquele problema. Certo? O que mais? Está nesse slide aí. Poder da reformulação da afirmação agressiva. Poder da reformulação da afirmação agressiva. Pessoal, é natural, é normal e é comum que aconteça vamos dizer assim, em um conflito. Vai chegar diante de vocês
afirmações agressivas, acusações, né, calúnias. Isso vai chegar. Um vai caluniar o outro vai agredir o outro, as partes estão polarizadas. Quando elas estão polarizadas, elas tendem a fazer afirmações acusativas, às vezes agressivas, contra a parte ou contra o próprio intermediador, contra o próprio conciliador. Tá? Neste caso, tem que ter muito treino para que o intermediador ele não se deixe levar pela acusação, mas que ele pegue aquela acusação que às vezes foi feita contra ele mesmo e ele possa reformular essa acusação. Em outras palavras, jamais o intermediador deve reagir a uma acusação. Lembra aquelas leis de Newton? Toda ação tem uma reação. Na intermediação, nega de admitir. Não vai aplicar aí as leis de Newton aí para intermediação, tá certo? Porque se você reagir a uma acusação, quer seja uma acusação de uma parte contra a outra, contra você, você acabou. Você pode fechar o computador e dizer que está encerrada a sessão, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, esse poder de você reformular uma afirmação agressiva, ou uma afirmação acusativa, ou uma acusação, deve ser uma das técnicas mais usuais do intermediador. Tá certo? Por exemplo, coloquei no slide para vocês. Por exemplo, a parte chama o intermediador de desonesto. Não, senhor doutor, o senhor está sendo desonesto comigo. O senhor está aqui do outro lado, está dando razão para outra parte. Ou seja, ela está te acusando de desonestidade. A primeira impressão que vem é do cara ficar logo vermelho de raiva. Porra, eu estou sendo desonesto. Né? Então, se por um acaso você causa uma reação, se você usa de uma reação, desonesto por quê? Mas quem é você para dizer que eu sou desonesto? Mas por que você está causando uma reação? Acabou a tentativa de solução do conflito. Você arrebentou com tudo. Tá? Se você usar de uma redação para redarguir essa acusação, como eu coloquei nos dados, tu está louco, está enganado. Isso não é verdade. Você está arrebentando com a intermediação. Tá? Você está perdendo aí o teu direito de protagonismo. Ainda que você continue com a intermediação. Não, a senhora está enganada, não tem nada disso. Você vai continuar, mas não vai obter sucesso. 99% das vezes você não vai ter sucesso, porque você perdeu o teu direito de protagonismo e a oportunidade de você tentar continuar a solução daquele problema. Ou seja, você vai estar transformando o problema daquelas partes em um problema seu, certo? E isso é ruim, certo? Então, o intermediador, ele tem que ter sempre essa calma, essa temperança, né? Para não deixar ocorrer no diálogo aquela dupla. Ofensa versus reação. Certo? Pelo contrário, ele deve reformular a acusação e despolarizar a parte. Nessa reformulação, o intermediador ele vai forçar a própria parte acusadora a repensar o que esta disse, né? O que ela disse, e pode, como isso acontece às vezes, dá até a parte pedir desculpa para ele. Certo? Mas isso ele não vai fazer isso acusando a parte, ele vai reformular aquela acusação para poder fazer aquela parte compreender de que ela está exagerando, de que ela está enganada, está errada, sem que ele diga isso. Então, como é que ele pode se utilizar de técnica para isso? Quais são as expressões que ele pode se utilizar? Eu coloquei no slide para vocês, né? Como é que ele poderia se utilizar de frases, ou de início de frases, de argumentos, né? Para que possa fazer a parte despolarizada numa acusação dessa, que chamou ele de desonesto. Ele pode dizer assim, tudo bem, eu compreendo o seu ponto de vista, mas por que você acha que eu estou sendo desonesto? A parte vai ter que dizer, e às vezes ela não tem o que dizer, ela disse porque não tinha o que dizer. Não, e vai ficar sem uma resposta ao tempo de você fazer uma pergunta circular. Tá? Eu estou sendo desonesto, tentando ajudar você. Né? Você pode me esclarecer melhor esse seu ponto de vista, de você entender que eu sou desonesto? Certo? Aí ele não entra em choque. Explica para mim, por que você entendeu que eu sou desonesto? Por que você entendeu que eu estou agindo com desonestidade? Tá?
E aí você consegue despolarizar aquela pessoa, utilizando expressões nesse sentido. Porque você utilizar choque, reação, né? E aí a pessoa vai dizer um ponto de vista lá, você, não, mas isso não chega a ser desonestidade. Olha, no meu ponto de vista, eu entendo, sempre usando a expressão, eu entendo que a gente pode pensar dessa forma, por isso que eu expus dessa maneira. Mas isso não é desonestidade. Você concorda comigo? Né? Utilizando sempre assim de expressões que a parte possa vir a concordar e não a chocar. Né? Dúvidas, perguntas? Não tem, passamos adiante. A última, dos preceitos de comunicação construtiva, eu diria para vocês a não coerção. Essa não coerção é a não, vamos dizer assim, coação, né? Ela não pode ter aí acusação. Está envolvido aí também nesse princípio aí da reformulação, né? Essa não coerção, ela deve se dar pelo intermediador e pelas partes. O intermediador, lá no início da reunião, como falei para vocês, ele tem que deixar claro as regrinhas, né? De que as partes estão ali para solucionar o problema, não estão ali para se acusar mutuamente, não estão ali para brigar, não, mas para solucionar o problema. Cada um vai ter seu espaço para falar, para ser ouvido, tá? Jamais o intermediador deve ameaçar uma parte, ou agir uma parte, ou ambas as partes, certo? Porque essa ameaça, essa coação, ela traduz a ideia de poder, que eu sou maior, eu que coordeno aqui, eu posso, vocês obedecem. E isso não pode estar na intermediação. Tá? Isso não é saudável para a solução do litígio. Por quê? Porque até incita a violência, incita a rebeldia, tá? Inclusive das próprias partes. Então, o intermediador ele tem que estar sempre atento para, nas suas expressões, ele não se utilizar de coação, não se utilizar de ameaça, e não permitir também que uma parte ameace a outra. Sempre que isso acontecer, que pode acontecer, ele deve intervir, né, para reformular essa ameaça, como nós vimos no item anterior, de forma que ela possa ficar subsumida como uma pergunta, ou como uma afirmação errada, ou uma afirmação infeliz daquele que disse. Certo? Então, ainda que a ameaça não seja para ele, seja entre as partes, ele tem que intervir para reformular aquela ameaça, como nós falamos no item anterior, a reformulação da pergunta acusativa, né? Ou da afirmação acusativa. Ele percebeu, ele não deixa essa coação lá. Lógico, dele para as partes jamais pode ter uma coação. Por exemplo, olha, que nem o Otávio falou ainda pouco, o Otávio foi, não me engano, foi o Otávio, falou, eu posso dizer que a lei diz desse jeito, que a lei diz daquela maneira, às vezes pode ser uma ameaça, pode ser compreendido como ameaça. Olha, pessoal, eu estou ouvindo que vocês estão falando que mais a lei diz outra coisa. Isso aí pode ser entendido, compreendido pelas partes como uma verdadeira ameaça. Isso traz antipatia ao diálogo também, certo? Então, você tem que sempre saber conduzir e reformular essas ameaças para que, com perguntas circulares, para que a parte possa compreender, né, que ela pode ter feito uma colocação infeliz e aí, eventualmente, mudar aquela sua concepção, tá? Uma boa técnica, nesse caso, é você relembrar os padrões éticos, morais, né? Que deve ser levado em conta em cada consideração, em cada tomada de decisão, em cada consideração também. Ok? Eu até coloquei no slide para vocês, no caso de haver muitas ameaças, um descontrole nessas ameaças, é muito bom, às vezes, o conciliador ou o mediador, o árbitro, chamar uma outra pessoa para compor a mesa. Chama um outro conciliador, um outro mediador, chame ele para ele compor a mesa. Chegando uma pessoa estranha, muitas das que não estava ali no debate, muitas vezes as partes se despolarizam também. Tá certo? Acha ali uma terceira pessoa, né, que agora eles podem confiar ou podem ouvir, né, e aí pode chegar também a uma solução do conflito, porque os ânimos vão ser amainados aí. Certo? Pessoal, tem dúvidas, perguntas? Nossa, já é 10 horas quase. Se não tem, o próximo slide Não, professor. seria o nosso PDE, seria o nosso estudo de caso, que eu queria conversar com vocês aqui, quem sabe nós já começar a debater ele. Eu vou colocar esse estudo de caso lá no AVA, para vocês fazerem ele
por escrito, tá certo? Vocês vão fazer ele por escrito. Só que vocês vão fazer por escrito como intermediadores. Aqui é o seguinte, aqui seria bom nós fazermos equipes, né? Olha só, eu vou ler aqui o histórico do caso. Paulo tem um terreno ao lado da casa de Jorge. Há um mês ele resolveu murar o seu terreno. Como na rua todas as casas já foram construídas, o seu terreno praticamente está todo murado, restando apenas o muro da frente e da lateral direita, visto que o seu terreno é o último da rua. Quando Paulo foi medir o terreno, percebeu que Jorge, ao fazer seu muro, entrou 2 metros no seu terreno. Foi tomar satisfações, mas ele disse que ao murar o seu, mediu certo, e que o problema provavelmente vem acontecendo de forma cumulativa desde a construção do muro, da primeira casa da rua. Ou seja, como o terreno dele é o 8º da rua, e cada um na construção dos seus muros foi entrando um pouquinho, para corrigir o erro do vizinho, restou ao último, no caso Paulo, né, o prejuízo. Acontece que Paulo não quer saber disso, e quer seus 2 metros de terreno. Diz que vai derrubar o muro de Jorge e vai reconstruí-lo, de modo a ter o seu pedaço de terra de volta. Ixi, ele não passa aqui, né? Lascou. Josefa, a esposa de Jorge, já foi falar com Paulo sobre a saúde abalada do marido, mas ele não cede. E acrescenta dizendo que daqui a 2 meses vai fazer o que disse. A demora é só juntar. Eu vou ter que pegar aqui que o slide não vai passar. Tem que diminuir, tem que editar o arquivo e diminuir o tamanho. Eu teria que sair daqui, né? Sim. Aí agora vocês conseguem ler? Não. Não? Não, parou a transmissão. Parou a apresentação. Então, deixa eu colocar aqui de novo. Eu vou colocar os slides editáveis e não os slides em apresentação. Agora dá? Apareceu? Apareceu, né? Mas ainda tem um corte no final. Não entendi. Ainda tem um corte. Não, mas eu vou subir. Agora vai subir. Quando eu estiver lendo, ele vai subir. Normalmente. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo aqui, José esposo de Jorge já foi falar com Paulo sobre a saúde do meu marido, mas ele não pede. Acrescenta que daqui a 2 meses vai fazer tudo isso. A demora é só juntar o dinheiro para comprar material com a finalidade de arrumar um Jorge construir o seu. Qual a situação do Jorge? Jorge é uma pessoa doente, idosa, está prestes a parte por causa da situação. Não quer ter seu muro derrubado, nem tampouco perder seus 20 metros de terreno. Foi falar com o seu vizinho. Ele mora na rua há 10 anos, ele não ninguém, não quer pensar na vergonha e não precisa. Com a força expor dos olhos, ele quer que tenha todo mundo, e nem quer perder seus 2 metros de terreno. Qual o interesse de Jorge? Ter seu muro dele e vem em paz com o seu vizinho. Aí vem a situação de Paulo. Tá dando para ler, está subindo para vocês, tá? Tá não, professor. Ah, não? Mas como? Oxi, Júnior. Não tem mais como, não. Estou passando aqui. Bom, eu vou colocar esse slide aqui, se vocês não estão conseguindo olhar, eu vou colocar ele aqui na... Deixa eu ver se eu consigo subir aqui o próprio slide. Pronto. Vou colocar. Não sei. Diminua a fonte. Não sei. Bom, eu vou ler só e vou colocar no... Só diminua a fonte. Aí vocês não vão conseguir ler. Dá, se diminuir mais um pouquinho, dá pra ler. Eu acho que aí tá em 24, deixa em 20. 18.
para ler? Dá para ler? Continua, tá a mesma imagem. Se eu sair aqui e pegar de novo. Dá para ler. Tá, né? Dá. Está pegando a mesma coisa. Bom, de certa forma, eu vou deixar no slide para você. Então, a situação de Jorge, né? Já lemos o interesse dele, a posição dele, e a situação de Paulo. Paulo está muito irritado, porque perdeu 2 metros de seu terreno. Segundo ele, a construção da casa que tinha planejado vai ficar comprometida sem o terreno na sua medição correta. Isso ele não acha justo, assumir sozinho o prejuízo pelo erro dos outros. Por que ele tem que ceder 2 metros de seu terreno? Posição de Paulo, derrubar o muro de Jorge e fazer o seu, avançando os 2 metros de terreno que foi invadido. O interesse de Paulo, recuperar seus 2 metros de terreno e viver em paz com seus novos vizinhos. Certo? Então, esse é o case. Tá? Esse é o case. O que nós vamos fazer? Eu queria que vocês pegassem esse caso. Esse caso é um caso adaptado, tá? Eu queria que vocês pegassem esse caso, cada um de vocês tentasse solucionar esse problema, usando essas técnicas que nós já vimos até agora, fazendo isso por escrito. E aí depois, cada um vai trazer. Pare com esse negócio de você estar se comunicando com o WhatsApp para cada um fazer igual ao outro. Cada um faz o seu. Entendeu? Vamos fazer Isso aí é uma falácia, professor. A gente não faz isso. Faz não. Na prova, um erra. A questão, um diz assim, esta eu não sei. Aí vem na prova do outro, eu também não. Ninguém copia do outro. Ninguém viu do outro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer em equipes. Lençóis. Lençóis? Clíngia, teu áudio tá ligado. Foi mal. Eu acabei de entender. É melhor em equipe, não é isso? Uma equipe de 4 pessoas. Pode ser. Nesse caso é melhor, professor, porque podia até fazer colocar 2 pessoas para serem o Paulo e o Jorge. Nós vamos fazer isso no segundo momento, no segundo case. Nós vamos fazer. Vai ficar muito repetitivo. Não vai ficar repetitivo, não. Nós vamos fazer no segundo case da seguinte maneira. Eu quero agora que vocês tenham tempo para raciocinar. Por isso que eu quero fazer por escrito. Vocês têm uma semana aí para raciocinar. Como produzir, como seria a técnica de produção, os argumentos de um do outro. Porque se a gente fizer assim, em loco, vocês vão ter que pensar na hora. E às vezes não vão ter tempo para revisar o caderno. Então, primeiro a gente treina fazendo aí ela por escrito, né? E depois a gente treina mesmo no debate em sala. Tá certo? Aí eu pediria até que vocês, nesse dia, viessem aqui para a sala de aula, né? Para a gente fazer aqui. Dá para fazer, a sala está bem separada, uma da outra, uma cadeira da outra. E a turma de vocês é pequena. Daria para a gente fazer aqui na sala de aula. Certo? E aí ficaria melhor para a gente fazer esse debate. Mas esse primeiro case, eu queria que vocês pegassem e fizessem ele por escrito mesmo, para vocês raciocinarem, pensar como é que poderiam solucionar. Tá certo? Criem perguntas, né? Façam perguntas, criem a resposta também, que eventualmente Paulo pudesse dar a resposta. Façam um roteiro, por isso que é bom 4 pessoas, tá? Vocês podem incorporar aí dentro da equipe, um é o Paulo, o outro é o Jorge, o outro dois são intermediadores, né? Então, vocês vão criar perguntas, respostas e vão chegar à solução, tá certo? Mas sem fantasia, um negócio mais jurídico, certo? Um negócio bem jurídico. Tudo bem? Então, eu vou deixar, eu não vou nem para discutir hoje não, eu vou deixar ele lá no Ava, para que vocês possam ter acesso, e aí possam fazer a resposta de 4 em 4 pessoas. Professor, pode ser só 3? Pode ser sozinho? Posso, não tem problema. Máximo de 4 pessoas, tá?
Não pode ser 5, mas 2, 3 pode, na equipe. Não pode ser mais de 4, senão vai ficar muito maçante também. Tá certo? Beleza, então, já estamos aqui com 10 horas, né? 2 horas de aula. A gravação está bem extensa. Vamos encerrar por aqui. E aí eu vou ficar lá no aba também para esclarecer alguma dúvida de vocês que tiverem. Tá bom? Então, se não tem mais perguntas, um abraço para vocês, uma boa quarta-feira, um bom restante de quarta-feira e um bom restante de semana também. Professor, Sim. no caso